Irmãos, nós vemos aqui que o Altíssimo leva Ezequiel a um vale de ossos secos. No primeiro versículo vai nos dizer, irmãos, que o Espírito do Altíssimo estava sobre Ezequiel. E o Altíssimo levou Ezequiel ao vale de ossos secos. E ali, irmãos, Ezequiel se depara com um vale de ossos secos. Com um vale muito grande de ossos sequíssimos, que aparentemente, diante dos olhos dele, não tinha vida, não tinha esperança. E nós vemos que aqui o nosso Criador, ele pergunta a Ezequiel, Ezequiel, poderá esses ossos tornarão a viver? E ali Ezequiel sabia que para o nosso Criador nada seria impossível. Para o homem é impossível, mas para o Altíssimo Eterno nada é impossível. E ali Ezequiel fala, ó, soberano Senhor, somente tu sabes se esses ossos poderão tornar a viver. E nós vemos, irmãos, que mais abaixo o Senhor vai nos dizer que aqui ele se referia ao povo de Israel, porque Israel estava se sentindo como um vale de ossos secos. Eles estavam se sentindo sem esperança, sem vida. Para eles, irmãos, eles achavam que não tinha mais solução, que a situação que eles estavam não tinha como mais eles saírem. Da mesma forma, irmãos, muitas das vezes a gente se encontra em um vale, o qual o próprio Espírito do Altíssimo nos conduz a esse vale. Assim como o Espírito Santo conduziu o nosso Salvador, o Messias, até ali o deserto, para que ele fosse passado pela prova, fosse tentado. Mas o Espírito o impeliu, o conduziu. Então, irmãos, tem vales, tem desertos que o próprio Espírito Santo vai nos conduzir. O próprio Espírito Santo vai nos colocar lá dentro. Só que nós vemos, irmãos, aqui mais abaixo, que Ezequiel foi levado a esse vale de ossos secos não somente para olhar, para contemplar, para ver quantos ossos tinham ali, para ver aquele grande vale e não fazer nada, não. Ali o Criador manda Ezequiel profetizar aquele vale de ossos secos. E nós vemos que aqui, irmãos, Ezequiel começa a profetizar para que aquele vale ganhe vida. E ali ele escuta um barulho muito grande, dos ossos se juntando a cada parte, voltando para o seu devido lugar, criando tendões, criando carne, pele. E ali, irmãos, vem o sopro de vida. No versículo 9 ele diz, a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Ou seja, irmãos, aqui nós vemos que Ezequiel ele profetiza conforme a ordem do Altíssimo. Ezequiel obedece, ele não fica de boca fechada. Ezequiel poderia pensar assim, não, mas isso é impossível. Esse vale de ossos secos, tornar a viver, isso é loucura. Mas ele obedece à ordem. Ele profetiza, ele abre a sua boca. E da mesma forma, irmãos, nesse vale que você se encontra, nesse deserto qual você se encontra, não é para você ficar de boca fechada, não. Não é para você ficar murmurando, questionando, não. É para você profetizar. Não é para você ficar somente contemplando a destruição, somente contemplando ali o luto. Nós vemos que aqui, irmãos, o que estava morto torna a viver. Talvez em alguma área da sua vida está morta, está um vale de ossos secos, seja na enfermidade, seja na vida espiritual, material, financeira, sentimental. Só que não é para você ficar quieto, calado, não. Nós vemos que aqui o povo de Israel se sentia assim, mortos. Eles se sentiam um vale de ossos secos, sequíssimos, sem esperança. Mas ali, irmãos, o Altíssimo, ele fala, através de Ezequiel, que para eles poderiam estar ali igual um sepulcro, caiados, sem esperança, sem vida. Mas os planos do Altíssimo, do nosso Criador sobre a vida deles eram outras. Era vida, era ressurreição. Os planos do Altíssimo, irmãos, na vida do povo de Israel era vida, era restituição, era ressurreição. Assim como, irmãos, ali na morte de Lázaro, que ficou 4 dias morto. E ali para as irmãs de Lázaro,
Não havia mais esperança, solução. O tanto que elas falam ali pro mestre, mestre, mas faz 4 dias, ele já cheira mal. Se crer, verás a glória do Altíssimo. E ali, irmãos, depois de 4 dias, Lázaro saiu e reviveu. E foi ressuscitado. E o nome do Altíssimo foi glorificado. E da mesma forma, irmãos, tem coisas em nossa vida que não é para a morte. Não é para você perder a esperança, não. Irmãos, nós vemos ali que Ezequiel, ele olha naquele vale, ele começa a profetizar. E ele vê um barulho, um ruído. E ele profetiza, irmãos, que o vento sopre de todos os cantos e reviva aquele povo, aquele exército que se encontrava como um vale, como ossos secos. Então tem momentos na nossa vida, irmãos, que você está ali profetizando, você está guerreando, você está pelejando, você está orando e jejuando no seu vale, e as coisas começam a fazer barulho. O que você acha que era para melhorar, está piorando, está causando mais barulho. Está um vento, você está profetizando e o vento está vindo. Só que tem vento, irmãos, que não vem um vento contrário para a sua morte e destruição, não. Tem vento que é para o seu bem. Tem ventos que é para colocar tudo aquilo que está fora do lugar no lugar. Assim como o vento veemente que veio ali onde os apóstolos estavam reunidos, irmãos. E aquele vento encheu toda a casa. E encheu eles do Espírito Santo. E eles foram batizados com o Espírito Santo. Então tem ventos em nossa vida que não é, irmãos, ali para nossa morte, para o nosso mal, não. É para o nosso bem, está cooperando para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tem coisas, tem ventos, tem vales que está cooperando para o nosso bem. Mas nós não podemos conformar, se calar, se prostrar. Você é o profeta do seu vale. Você é a profetisa do seu vale. Você que tem que profetizar, você que tem que guerrear, que declarar sobre esse vale. Não fique esperando o pastor, a pastora, o missionário, a missionária, um amigo vir ali te ajudar, te levantar, profetizar para você. Tem coisas que é somente você. Tem coisas que é você e Deus, é só vocês dois. Para que o nome dele seja glorificado. E para que a glória seja somente dele, não seja de ninguém, irmãos. Mas nós temos que profetizar, nós temos que declarar. Declare vida, declare ressurreição, restauração sobre esse vale. Porque assim você vai ver o grande exército se formar e tudo se ajuntar, tudo voltar para o seu devido lugar e tudo ganhar vida. Às vezes você olha para uma situação e você está ali sem esperança e pensa que é difícil demais, que não tem mais jeito, que não tem mais vida, não tem como voltar ali a uma restauração. Você perde a esperança. Mas lembre-se que para o nosso Criador nada é impossível. Basta você crer. Basta você profetizar, chamar à existência aquilo que não existe. A fé é isso, irmãos. É você acreditar, você declarar, você crer, você ver mesmo você não vendo. Você chamar à existência aquilo que você não está vendo, aquilo que não existe. Porque sem fé é impossível agradar ao Altíssimo. Então, irmãos, declare. Abra sua boca, declare vida. Declare a restauração, a ressurreição. Porque assim você vai ver tudo voltar para o seu devido lugar. Amém?